Paz e graça de Cristo, sou a irmã Sandra Alvarenga, serva do Deus Eterno, e te convido a pensar e a viajar no mundo da Bíblia. Está começando o nosso devocional, pense nisso. Hoje a palavra de Deus vai falar aos nossos corações, no livro de Daniel, capítulo 6, de 3 a 6, versículos 10, de 18 a 21, que vem dizendo assim: Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glórias a Deus e aleluias. Hoje a palavra de Deus quer falar aos nossos corações de um sentimento muito danoso, que é a inveja. Aqui a palavra está sendo bem clara o que estava acontecendo ali no meio de Daniel. E por que nós, homens íntegros, mulheres íntegras, causamos tanta inveja às pessoas? Por que as pessoas sentem inveja? Por que o próprio demônio levanta pessoas para ter inveja, para nos causar mal? O que acontece? A palavra de Deus vem nos falar nesta manhã o que acontece no mundo espiritual, para que as forças malignas venham a querer nos destruir. Porque é isso que estava acontecendo ali com Daniel. Daniel, a palavra já começa a falar uma coisa tremenda, que quer dizer assim, porque nele havia um espírito excelente. Aleluia! Quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, diz a palavra que Jesus vem morar dentro de nós.
nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Jesus entra na nossa vida, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor muda a nossa vida, muda o nosso caráter, Ele muda a nossa personalidade, nós passamos a ser uma nova criatura. Tudo que era do pecado vai sendo dissipado, arrancado da nossa vida, e nós passamos a ter intimidade com Deus, sede de Deus. Através da sua palavra nós somos alimentados, saciados e começamos a andar no caminho reto que é Jesus. Mas o inimigo das nossas almas, ele fica muito furioso. Por quê? Porque antes de tudo, antes do mundo se formar, antes do homem ser criado, ele era Lúcifer, ele era a primazia da criação de Deus. Diz a palavra que ele era formoso, que ele era o chefe dos anjos, ele era um querubim ungido de Deus, ele era a formosura, a preciosidade, e por conta disso subiu na cabeça de Lúcifer o quê? A soberba. Ele quis, diz a palavra que ele quis ser mais do que Deus, ele quis tomar o lugar de Deus, ele se achou, olhou para si e viu tal formosura, tal poder, tal unção, que ele se achou autossuficiente. Mas aí o castigo dele foi o quê? Ser caído do céu. Ele é um anjo caído. Ele teve que ser arrancado, não só ele, mas 1/3 dos anjos tiveram que estar longe da presença de Deus. Por quê? Porque eles não queriam mais estar sobre a guarda, sob o domínio do Senhor. E agora Deus vai e faz o homem à sua imagem e semelhança. Agora não é mais os anjos que são a primazia da obra de Deus, mas sim o próprio homem, a humanidade, o homem e a mulher, aleluia. E ali começa agora o conflito do próprio Lúcifer, querendo nos tirar da presença de Deus, assim como ele fez com Adão e Eva, desde os primórdios da terra. Ele até hoje ele tenta nos tirar da presença de Deus, mas o que ele não contava é que Jesus, aleluia, o próprio Deus já tinha para nós, aleluia, o resgate, a salvação através de Jesus Cristo, e ele, o próprio Deus, resgata a nossa comunhão para com ele. Mas aqui a palavra vem dizendo umas coisas que eu quero que você preste atenção, que Daniel, aleluia, ele tinha um espírito excelente. Então você, eu, todos aqueles que aceitam Jesus como seu único, suficiente Salvador e anda no seu caminho e obedece a sua palavra, este tem um espírito excelente, e aonde você estiver, você vai incomodar, porque aonde entra a luz, as trevas têm que se dissipar. E diz a palavra que Daniel, ele se sobressaía, aleluia, entre os demais, glória a Deus. E aqui Daniel, aonde estava, ele honrava a Deus, glórias a Deus. Ele era um excelente profissional, e por isso o rei Dário, ele queria colocar Daniel acima de todos para governar todos, abaixo do rei. Que coisa maravilhosa. Mas as pessoas movidas por Satanás querem destruir agora Daniel, querem destruir e colocam um edito, porque eles viram que não poderiam. Olha só que coisa tremenda. Os inimigos de Daniel não sabiam como
fazer para que tivessem como acusá-lo, como tirar ele da graça, como tirar ele da presença de Deus. E aqui a palavra diz que eles procuraram e não acharam, e falaram assim: olha, para a gente pegar esse Daniel aí, a gente vai ter que levantar uma lei para pregar ele na comunhão que ele tem com Deus. E assim eles fizeram e falaram para que o próprio Dário viesse a selar esse decreto, que era que todo aquele que estivesse no reino não poderia se ajoelhar a outro Deus, senão o próprio rei. E foi aí que Daniel foi pego, porque Daniel, ele não se curvou ao homem, às entidades, mas ele só se curvava diante do Deus Todo-Poderoso. Ele não foi corrompido, ele não teve medo de preservar a sua identidade com Deus. Aleluia! O inimigo até quer tirar a nossa identidade, o inimigo quer que a gente corrompa, mas nós, quando temos intimidade, nós sabemos a quem nós cremos, a quem nós temos servido, porque Ele há de nos levantar, nos proteger e nos guardar no dia mau. Daniel sabia disso, e Daniel foi para o seu quarto orar, aleluia. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele, por causa desse edito, ele não começou a fechar a janela e a se esconder para orar, não. Daniel, ele continuou fazendo aquilo que ele fazia todos os dias, orar 3 vezes ao dia a esse Deus que nos sustenta e nos faz abrir os olhos todos os dias, aleluia. E foi aí que Daniel foi pego, e ele foi levado até o rei, e o rei ficou muito triste, porque ele sabia do caráter de Daniel, mas ele mesmo não poderia revogar aquele edito que ele tinha feito. Oh, glórias a Deus! Mas Daniel, ele foi levado para a cova dos leões, foi sim. Talvez hoje você está dizendo assim: olha, eu tenho uma vida íntegra, eu sou um servo de Deus, eu oro, eu jejuo, eu tenho andado nos caminhos do Senhor, eu tenho me afastado da aparência do mal, eu tenho tido uma vida íntegra com Deus, eu não estou na mentira, eu estou na verdade. E por que eu estou indo para a cova dos leões? Por que eu estou sendo injustiçado? Eu quero te dizer, assim como Daniel foi para a cova, você, aleluia, vai ser exaltado, porque o Senhor não desampara o seu filho, o Senhor não larga da tua promessa. Se você tem promessa com Deus, Deus há de se levantar e te honrar, aleluia. E assim foi com Daniel. Quando Daniel está caminhando para a cova, sabendo que aquilo ali era uma injustiça do próprio Satanás para tirar ele da presença do Senhor. O próprio Daniel, ele entra na cova dos leões, e Deus me deu uma revelação muito profunda, porque quando ele estava lá na cova dos leões, olha só, Deus levanta até ímpio para orar por nós. E ali o rei Dário diz que ele não comeu, ele não quis instrumento de música, ele muito se entristeceu e ficou esperando amanhecer o dia, aleluia, para ver a glória de Deus. Eu tenho certeza que ele estava esperando também um milagre, e quando Daniel estava lá, oh aleluias, Daniel teve medo. Eu creio nisso, porque Daniel não é diferente de nós, não. Daniel tem a mesma estrutura. Talvez no meio da cova, quando ele viu os leões, quando o leão passava bem pertinho dele e dava aquela baforada, ou até mesmo quando ele rugia, Daniel, aleluia, com a sua estrutura humana, ele estava ali temeroso. Os seus sentimentos
talvez estavam meio confundidos. Ao mesmo tempo ele cria que Deus poderia fazer algo, mas ele também tinha medo porque ele era homem. Aleluia! Como é que tem sido a sua vida? O inimigo tem rodeado você. O inimigo muitas das vezes tem dado aquela baforada, querendo te pegar, querendo te tragar, querendo, aleluia, te destruir. Tu tá sentindo isso, tu tá sentindo a opressão do diabo ao derredor. Ele faz dessa maneira, mas o Senhor em tudo tem propósito, porque no momento certo, diz a palavra que o anjo do Senhor fechou a boca dos leões, aleluia, e nada aconteceu com Daniel, aleluia. E Daniel ali naquela cova, com aqueles carniceiros, aqueles leões que estavam doidos para consumir ele pôde ver a glória de Deus. E quando foi de manhã, o rei Dário foi correndo até a cova dos leões, porque rei Dário, ele tinha, aleluia, afeição pelo trabalho do seu servo Daniel. Ele sabia da integridade daquele homem, e quando chega lá, olha, aleluias, ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, que coisa maravilhosa. Ele era um rei persa, ele era um rei que tinha outros deuses, mas ele reconheceu que o Deus de Daniel era um Deus vivo, aleluia. O teu Deus é vivo, ele não está morto. Oh, glórias a Deus. E dar-se-ia que o seu Deus te tirou, aleluia, te livrou dos leões. E Daniel fala: ó rei, vive para sempre. O meu Deus achou inocência no meu coração, nas minhas atitudes, e mandou um anjo e me livrou dos leões. Assim que Deus vai fazer na tua vida. Você, servo fiel, você que tem orado, jejuado, estado na presença do Senhor, você que tem chorado de joelhos na presença de Deus, você que já perdeu as suas forças e que a cada dia o medo tem batido a sua porta, mas você ainda tem confiado, porque nós somos homens, nós somos de carne e nós sentimos medo. Mas eu quero te dizer que nesta manhã o Senhor manda um anjo a teu favor, aleluia, a te proteger e te dar a bênção. E eu quero te dizer que muitas vidas verão a glória de Deus na tua vida, muitas vidas vão ver o milagre que Deus vai fazer na tua vida, porque Ele é Deus, aleluia. E eu quero que você pense nisso, eu quero que você veja que Deus não te esqueceu, que o teu choro, aleluia, tem endereço certo, aleluia, que é na presença do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. As promessas de Deus são para a tua vida hoje. Por isso, creia que ainda que o leão esteja te oprimindo, aleluia, o Senhor manda anjos ao seu redor para te proteger nesse dia de hoje e dizer: creia, porque eu estou contigo até a consumação dos séculos. Pense nisso, pense em Deus, e que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.